Estamos aqui na base, né? São 5h47 da manhã. Bom, tá todo mundo de quarentena, óbvio, né? Totalmente necessário. Todo mundo torcendo para que tudo ocorra, tudo vá bem, né? Que a gente saia dessa o quanto antes. Enquanto isso, a gente teve que adaptar as nossas aulas, né? E aí, por enquanto, as aulas vão ser nesse sistema EAD, né? Que geralmente é o fórum que a gente tem. Mas eu tenho uma vicissitude aqui, né? Porque o fórum a gente poderia, na hora do fórum, tentar fazer algo mais dinâmico, tipo um hangout ou algo do tipo. Mas para mim é um pouco mais complicado, como vocês sabem, eu tenho uma filha de 2 anos, então não tem como eu tentar na hora do fórum fazer algo ao vivo, porque corre o risco da minha filha entrar no meio. E não dá. Eu tenho que estar minimamente concentrado para dar uma aula. E aí, são 5h48 da manhã, eu estou aqui para começar uma aula para vocês. Eu vou tentar fazer para o vídeo, sempre assim, vídeo e o PowerPoint. E vocês coloquem, vocês assistam antes a aula sempre vai estar disponível antes, vocês coloquem a dúvida para vocês a dúvida de vocês no fórum. E aí depois eu tento responder, tá bom? Outra coisa, as avaliações vão continuar no mesmo sistema, porém adaptado. A avaliação de 5,5 eu vou continuar o que eu havia proposto, né, que no caso vai ser a análise de um vídeo. Eu não tinha falado para vocês que ia ser um vídeo, mas ia ser um vídeo em sala de aula. Agora vai ser um vídeo online. Eu já hospedei ele para vocês. E a avaliação de 4,5, atividade avaliativa, vai ser dois trabalhos. Eu ainda estou definindo direitinho. Isso depois eu vou colocar tudo explicado para vocês em texto Word, PDF. Tá bom? Bom, que eu me lembre da aula, a gente estava na questão diagnóstica, né? Porque foi uma aula que teve muitas perguntas. Então, só pulando um pouquinho. Ah, outra coisa que aconteceu também, já que eu estou numa fase de zika total, meu HD queimou. Bom, tomara que não tenha queimado. Então ele tá lá em BH fazendo análise, mas que esse negócio de quarentena eu não tenho notícia do meu HD, então eu perdi minhas aulas. Então fiz novas aulas, então não se assustem com esse slide diferente. Bom, retomando a questão diagnóstica, né, que é onde a gente parou, vou dar uma retomada. Como eu falei para vocês, o central da questão é justamente o complexo de Édipo, né? Como Freud falava que era o núcleo central das neuroses. Ele fala numa nota de rodapé dos 3 ensaios. E que o Lacan vai traduzir depois como metáfora paterna, né? Então, metáfora paterna, ou o nome do pai, nada mais é do que uma tradução lacaniana do complexo de Édipo freudiano, ok? Então, quando a gente vai falar de função diagnóstica, quando a gente vai falar de estrutura, a gente sempre vai estar falando disso, tá? São formas, são lugares que o sujeito vai responder a isso, ao complexo de Édipo, tá? Aí lembra que eu fiz para vocês a metáfora paterna, né? Que tem esse primeiro momento, espero que vocês estejam vendo a seta, né? Que é a relação de uma mãe com uma criança, com X, né? O desejo da mãe com o X, né? Esse primeiro momento, que depois vai entrar um terceiro, que no caso é esse DM, desculpa, esse NP, esse nome do pai, que vai intervir nessa relação, né? Então você tem esse primeiro momento, é uma relação simbiótica, a mãe com a criança, e depois vai ter um terceiro, o pai ou alguém que encarna a lei, que vai nomear essa relação, vai interditar essa relação, vai para o colégio, vai dormir no seu quarto, vai fazer isso, você é menina, você é menino, até essas coisas assim que por mais que arbitrárias que sejam, nomeia essa relação primária mãe e criança.
Como resultado disso, a gente tem que a criança assumiu o nome do pai, de certa forma, aceitou o nome do pai, logo ela está no campo da linguagem, no campo do outro. Lembra que esse A maiúsculo é o outro, né? Então ela está no campo da linguagem, logo ela tem uma significação fálica. Esse fi aqui chama fi, esse símbolo grego. Então quer dizer que ela aceita as regras da cultura e principalmente aceita as regras da linguagem. Né? Se vocês estão me entendendo, é porque eu estou usando regras linguísticas. Tá bom? E aí o Quinet apresenta as três estruturas clínicas, né? Neurose, perversão e psicose. É, copiei aqui, tirei uma foto do livro, né? Todas essas formas têm uma forma de negação do complexo de castração, do complexo de Édipo. Então, assim, neurose a gente tem o recalque, perversão, o desmentido e a psicose é fora a oclusão, né? Tanto neurose quanto perversão tem retorno no simbólico, neurose produz sintoma, perversão produz fetiche. A psicose, diferente das duas, retorna essa negação pelo real. Real vocês entendem aqui como algo que é sem lei, outro registro diferente do simbólico, diferente da cultura. Então, esse retorno real tem como consequência a alucinação. Vou tentar explicar isso de uma forma mais clara, né? Então, a perversão é aquele que reconhece a lei, mas nega a lei. Por isso que a gente fala que a forma de negação dela é o desmentido. Ela desmente. Na psicologia freudiana, era a criança que vê o pênis, mas fala, vai crescer, sabe? Então, desmente a castração, né? O Freud chega a falar que a neurose é o negativo da perversão. Isso é muito importante, isso foi feito, o Eric perguntou isso em sala, né? É diferente fantasia neurótica do estrutura perversa, né? A fantasia perversa, muito comum nos neuróticos, são fantasias, né? São fantasias que você exerce, digamos, a quatro paredes ou escondido. O perverso não, ele efetua a fantasia dele, de certa forma. Então, enquanto o neurótico pensa, o perverso faz. Tá? Isso é uma diferença fundamental. Que a gente está falando de estrutura. Então, assim, o perverso, logo, já que ele desmente a castração, logo ele não sente culpa. Né? Eu acho que a gente pode falar que não existe, ou existe um bem deficitário, um complexo de um superego no perverso. Logo, ele não sente culpa, logo a lei nunca vai barrar. Né? Qual que é o exemplo, né? Costumeiramente a gente chama os psicopatas, mas isso não é um termo psicanalítico, né? Então a gente vai sempre chamar de perverso, né? Então a gente tem, por exemplo, a pedofilia, a gente tem alguns casos de assassinos, né? A gente tem, eu gosto de falar do Brasil, o estelionatário, aquelas pessoas que enganam as outras e vão assumir outras personalidades e vai burlando, vai burlando, vai burlando. Por Freud, quando Freud usa o termo perversão, ele dá um senso menos patológico, de certa forma, né? Por Freud, a perversão, antes de mais nada, é quando o sujeito escolhe um objeto para gozar, né? Um objeto de satisfação. E ele fala, por exemplo, do fetichista. Por Freud, o fetichista era um perverso, em primeiro lugar. Então, por exemplo, era um cara que só tem gozo, só tem satisfação com brilho no nariz, com o pé, com o Marlon Brando, ó, o Marlon Brando aí atrás, ó. Só um objeto, entende? E aí depois é o sadismo e o masoquismo, como ele coloca também como é, objetos perversos, exemplares, de certa forma. Né? Quando Freud está falando de perversão, ele está falando de fetiche, sadismo e masoquismo. Ok? A psicose, né? Esse termo fora-oclusão, a forma de negação do recalque na psicose é fora-oclusão, né? Que é um termo jurídico, que o Lacan está querendo dizer, que é um termo que o Lacan usa, né? Que é quando o sujeito ele expulsa, ele rechaça a castração, a lei simbólica.
né? E o que que isso traz como consequência? Essa exclusão não é sem consequência, de certa forma. O que vai tem como consequência para o indivíduo é que isso que foi rechaçado vai retornar no real. Lembrem-se que o simbólico é a ordem da cultura, é a ordem da lei. Se a gente está falando, se a gente respeita certas regras, é porque a gente está no simbólico. Quando o sujeito rechaça, expulsa as leis simbólicas, faz com que isso retorne para ele em outra ordem, no caso a ordem do real, que tem aqui a outra ordem de funcionamento. Então, por isso que o fenômeno fundamental, primordial do psicótico é a alucinação. Então, ele está aqui tranquilo, se eu sou psicótico, eu faço uma alucinação e eu começo a ouvir vozes, né, que possuem outra regra linguística. Eu posso começar a construir palavras, a falar que tem sei lá, um zeriguidum que está me mandando falar coisas para vocês. E esse zeriguidum existe para mim, sabe? Mesmo que vocês não entendam. Por quê? Porque ele é da ordem do real, ele não é uma ordem simbólica. Por isso que a nível de tratamento você nunca vai questionar um psicótico, porque para ele é realidade isso. Só que ele está em outra ordem, né? O uso que ele vai fazer do simbólico é totalmente diferente, ok? Se retorna no real, a gente tem como fenômeno primordial a alucinação. E aí por isso que a gente vai ter, comumente nos psicóticos, frases interrompidas, criação de novas palavras, alucinação visual, alucinação verbal, sensação de corpo fragmentado. E aí, se a gente quiser dividir a psicose em três tipos, na clínica clássica psicanalítica, a gente vai ter a esquizofrenia, a paranoia e a melancolia. Esquizofrenia, geralmente, existe uma intrusão do outro, né? Aquele outro vazão, né? Então, assim, é quando o sujeito ainda tem uma precária construção do eu, e aí tem a sensação de um corpo fragmentado. A paranoia é quando você já tem esse eu já mais construído, melhor estabelecido, e esse eu é tido como um exterior a ele, então por isso que a paranoia geralmente é algo que eclode quando os sujeitos têm uma maioridade, e maioridade, assim, geralmente tem manual psiquiátrico, eu acho que eles falam 40 anos, se não me engano, chutando de alto aqui. E porque você já tem um eu, uma construção corporal minimamente já estabelecida, e você tem esse algo externo que vem, né? E é seu persecutor. E a melancolia, né, que hoje na psiquiatria é considerado um transtorno de humor, mas para a psicanálise é uma psicose, que é uma relação com o objeto, né? Então, o melancólico é aquele sujeito que é grudado a um objeto, a uma imagem, a uma pessoa, a algo, e aí ele é tão grudado a isso que isso faz parte dele. E aí, se ele perde isso, ele se mata, geralmente, porque a vida só tem sentido com esse objeto. Então, clinicamente, a psicose, em especial a melancolia, que a gente tem o maior risco de suicídio. E aí tem o outro polo dela, que é a mania, tá bom? E a neurose, né? A neurose é o clássico, né? É o que é o clássico, e quando a gente dá os exemplos em teorias psicanalíticas, geralmente a gente está falando de neurose. É quando o sujeito recalca a experiência traumática e isso retorna como forma de sintoma, né? Então você passou a experiência da castração, você recalca essa experiência traumática e o retorno do recalcado se dá como forma de sintoma. Então até coloquei aqui, a gente não pode valorar isso em termos de bom ou mal, neurose boa ou ruim, você é muito neurótico, você não é o neurótico. Em psicanálise isso é uma estrutura clínica, tá? Tal como a psicose, tal como a perversão. E dentro da neurose a gente tem dois tipos clínicos, né? Então, vocês estão lá fazendo o estágio, vocês vão tentar falar para mim, é uma psicose, é uma perversão ou é uma neurose? E aí, se vocês falarem, Lucas, é uma neurose, eu vou pedir, tá, mas é o quê? É uma neurose obsessiva ou é uma histeria? E aí, como vocês vão saber isso? A partir do tipo clínico, que é o quê? Saber a nível do desejo. Como se está o desejo para o neurótico obsessivo e como está para o histérico.
como que vai estar como é o desejo pro obsessivo? O obsessivo é aquele que se relaciona com o desejo sempre a nível do impossível. Então, assim, a gente costuma dizer que ele fica numa jaula, ele fica dentro de um castelo, se protegendo do próprio desejo, né? Então, assim, ele sempre se afasta do desejo, o desejo sempre está da ordem do impossível. Então, assim, ele vai reclamar as coisas com você, vai falando que a vida tá ruim, tá ruim, tá ruim, e quando clinicamente você chama ele para assumir esse desejo, ele vai se afastando. Ah, eu não posso por causa disso, eu não posso por causa daquilo, mas se for isso, se for isso, vai dando desculpas e sempre mantendo o desejo longe. Porque sempre desejo implica uma escolha, explica uma renúncia, explica uma implicação, sabe? E isso eles mantêm longe. Tá? Então, para o obsessivo, o desejo sempre está ordem no impossível. Logo, o obsessivo é aquele que goza e que sofre com o seu pensamento. Né? Ele faz uma ruminação mental, uma masturbação mental. É o cara que pensa sem parar. Né? Em inglês, eles costumam ter até um termo para isso, que é o overthinking, né? Mas é a ideia de que você pensa sem parar, não para de pensar. Né? Então, e pensa para não agir, tá? O pensamento é um inibidor da ação. E ainda, se você pensa muito e você é o rei da dúvida, de certa forma, porque você tenta calcular todas as possibilidades do seu ato. Se eu fizer isso, o que eles vão achar? Então tem que fazer isso e tal. E aí você nunca age, né? O coronavírus está aqui para nos mostrar que tem coisas que fogem ao nosso controle, né? Deu para entender? E para a histeria, né? É importante lembrar que a histeria hoje saiu dos manuais psiquiátricos, mas ela continua para a psicanálise, né? E continua chegando nos nossos consultórios. Para a histérica ou para o sujeito histérico, o desejo, diferentemente do neurótico obsessivo, o desejo está a nível da insatisfação. Então, assim, o sujeito histérico é aquele que nunca está satisfeito, né? Mas esse nunca está satisfeito, de que maneira isso se coloca? É aquele que nunca se responsabiliza pelo próprio desejo. Ou seja, o sujeito histérico se coloca em situações ou se reconhece em situações nunca como responsável disso. É sempre o outro a causa do seu sofrimento. Entende? Então é sempre o outro que é o responsável por eu sofrer. Nunca sou eu. E aí você vai vendo que nas artimanhas do sujeito histérico sempre existe um palco, uma cena que você arma de tal maneira que você fique insatisfeito. É uma teatralidade da coisa, né? E assim, no obsessivo, se a gente tem um deslocamento do afeto, o afeto desloca para o pensamento, no obsessivo, na histérica a gente tem uma conversão do afeto geralmente no corpo. Então a gente tem sintomas corporais na histeria, em sua maioria, né? Que paralisia, afonia, ou seja, perda da voz, dores de cabeça e por mais. Ok? Bom, passamos essa história aí dos tipo das estruturas clínicas, a gente entra na questão da transferência, né? Que é ponto fundamental, é uma das partes, né, das entrevistas, é o ponto final, e sempre a gente pergunta, tem transferência ou não tem transferência, né? E aí é importante a gente lembrar e fazer o ressalvo aqui que transferência para o Freud e para o Lacan são coisas, não diria tão diferentes, mas eu talvez falaria complementares. O Freud fala da transferência, mas a gente vai ver no caso Dora mais como algo que uma atualização dos afetos inconscientes, uma atualização do material inconsciente no processo de análise. Isso por Freud era transferência. Então, assim, era quando o paciente estava lá e trazia, durante a análise, material inconsciente infantil e
produzia isso durante a análise. Então, se tinha um ódio, por exemplo, do pai, um ódio infantil, isso era atualizado na análise e era direcionado à figura do analista. Isso para o Freud era transferência, tá? Para o Lacan dá um up no conceito, ele melhora o conceito, falando que a transferência, antes de mais nada, é suposição de saber. É quando você coloca o analista, principalmente, né, como aquele que sabe algo sobre o seu mal-estar, né? Como eu disse, não é algo particular da psicanálise, mas a psicanálise faz uso disso, tá? Então, se existe transferência com o médico, existe transferência com o professor, existe transferência com o parceiro amoroso, a diferença é que o analista vai usar esse lugar. Ele vai usar a transferência para a condução do tratamento. Bom, esse primeiro aqui que eu mostrei para vocês, à esquerda, né, o que a gente chama de algoritmo da transferência, que o Kine mostra, né, basicamente a gente tem esse S grandão, esse S maiúsculo, que é um sujeito que pega um significante qualquer, esse SQ, né, eu exemplifiquei para vocês, um paciente que chegou na sala de espera e ouviu uma banda, o Arcade Fire, né? Esse é o significante qualquer, Arcade Fire tocando na sala de espera. A partir disso, ele passa a produzir significados. Aliás, ele passa a produzir um significado, né? Então, é um sujeito que pega um traço qualquer, um significante qualquer, e começa a pensar sobre isso. O paciente chegou, o Arcade Fire, pô, o analista ouve Arcade Fire, logo ele deve ser de tal maneira, logo ele vai me compreender, tal. Era a banda preferida do paciente. Então, isso é um exemplo. Então, a pessoa escolhe o analista por um traço qualquer. Pode escolher por causa do nome, por causa se é homem ou se é mulher, se é gay, enfim, quase qualquer coisa. Essa é a ideia. É, a transferência se começa com um significante qualquer, qualquer traço que o analisando pega do analista, tá? E aqui, que eu já apresentei para vocês, lembrem-se que no aspecto sintomal lá, a gente quer esterilizar o sujeito, que é esse discurso aqui, ou seja, é colocar esse S barrado como agente, ou seja, como aquele que não sabe o sentido do seu mal-estar, mas é que a gente quer chegar nesse ponto aqui, que é o discurso do analista. É quando a gente fica no lugar de objeto, né? Lembra que está no texto, quando o Kine fala que a gente fica no lugar de agalma, que é um termo lá do banquete de Platão. A gente fica num lugar de objeto do desejo. Lembra que a gente já estudou que o desejo sempre é causado por um objeto. Então a gente vai suportar esse lugar enquanto analista quando o paciente vai endereçar para a gente a demanda de amor, sabe? E não é uma demanda de amor que se identifica com a nossa pessoa, é o próprio discurso produzindo isso. A pessoa começa a fazer análise, ela começa a animar com a análise, ela começa a levar sonho para análise, a levar questões, o que eu devo fazer? Não quis tomar essa decisão antes de fazer análise, queria que você saber o que você pensa. O analista vai ficar quieto, ele não vai responder essas perguntas, ele não vai responder essa demanda, mas ele vai suportar esse lugar de endereçamento, de amor. Essa é a ideia, entendeu? E por fim, o que é isso de retificação subjetiva? Essa é a parte final do processo. É quando a gente já passou nas entrevistas preliminares, então a gente já viu a questão sintomal, questão transferencial e a questão diagnóstica. Isso está claro para a gente, então a gente já pode falar. Então essa pessoa vai entrar em análise. O ponto final é o quê? É a retificação subjetiva, que é simplesmente o quê? É o sujeito se responsabilizar pelo sintoma dele, ou responsabilizar pela queixa dele. E aí a gente está falando aqui principalmente de neurose, tá? Então seria tanto para o obsessivo quanto para o histérico responsabilizar pelo desejo. O obsessivo se responsabilizar pela maneira como ele lida com o desejo dele, enquanto impossibilidade, e o histérico se responsabilizar como ele se lida com o desejo dele, enquanto insatisfação.
ok? E aqui eu até falei isso, não é responsabilizar pelo trauma, o trauma é contingencial, acontece, mas responsabilizar pelo sintoma que a gente escolhe, né? Eu contei um caso de uma paciente que foi abusada, que sofreu um abuso, e a partir disso ela produziu sintomas obsessivos. Quando falar responsabilizar pelo sintoma, eu não estou falando que ela é responsável pelo trauma, pelo abuso, de maneira nenhuma, mas sim pela escolha do sintoma. E a partir disso ela conseguiu trabalhar, entende? Então, assim, quando a gente consegue retificar o sujeito, responsabilizar o sujeito, é quando a gente convida ele para o divã, que é o nosso segundo capítulo. Tá bom? Dúvidas, coloquem no fórum.